Bom dia, bom dia. Tudo bom, meus amores? Vamos colocar aqui um filtrinho. Olha só, hoje eu vou falar para vocês rapidinho sobre um tema muito interessante que é a autoestima. Estamos chegando aí no Dia das Mulheres, amanhã é dia 8, e hoje eu vou dar uma dica para vocês, tá? Como melhorar a autoestima. Eu ia fazer a live com o Davi. Oi, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. E a gente adiou nossa live, a gente vai fazer em outro dia. Mas eu aproveitar para falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, que tem muitas coisas para falar. E eu vou dar só algumas dicas a respeito sobre como aumentar a sua autoestima, tá bom? Você quer melhorar a sua autoestima, meu amor? Como que tá hoje? Você tá com autoestima alta, elevada ou autoestima baixa? Responde aí. Então, o que é autoestima, né, gente? Autoestima é o valor que você dá a si próprio. Opa, no Japão, que horas é no Japão? Que 5 da manhã. Aí já deve ser o quê? 5 da tarde, né? Olha só que interessante. Vamos falar então. É o valor que você dá a si próprio. Bem-vinda! Então tá, vou conversando aqui com vocês que estão chegando agora, que o Instagram tá começando. 5 da tarde, maravilha! Quando eu tava na Tailândia era assim também. O pessoal tava acordando, eu tava lá no finalzinho da tarde. É muito legal, né? Como que tá aí a questão do coronavírus? Tá tranquilo aí no Japão? Tá tudo bem por aí? Bom dia, bom dia, bom dia, Pri, todo mundo. Olha só, gente, vou dar uma pincelada. Oi, oi, Biel, que bom, amigo. Todo mundo aí, gente? Olha só, hoje eu vou dar uma pincelada sobre o tema autoestima com vocês, tá? As escolas estão de folga. Ó, temos uma amiga aqui que tá lá no Japão e tá dando aí notícias, né, sobre o coronavírus. As escolas então não estão funcionando, né, para prevenir as crianças. Então não tá um desespero, não tá caótico, tá tranquilo, né? É porque a gente vê as notícias tão pessimistas, né, no mercado financeiro, que a gente nem sabe como é que pode ser que esteja realmente aí, né? Então tá, gente, vou começar aqui agora a nossa live dando algumas dicas, né, para elevar a sua autoestima, tá? Primeiramente, o que é autoestima? É o valor que você dá a si próprio, né? E para você ser algo, vai ficar falando aqui, ó, o Gu tá falando aqui que deve ser severo por causa das Olimpíadas, né? Com certeza, tem as Olimpíadas aí, pode ser que prejudique bastante o turismo, né? E os países, pode ser que dê uma crise aí mundial também, porque os países não estão conseguindo viajar, né? O presidente da CVC de turismo pediu demissão. Imagina o dólar nas alturas e também agora a crise do coronavírus. Quem é que quer viajar? O turismo vai cair muito, né? Então, estamos vivendo um momento bem tenso, economicamente falando. A bolsa caiu absurdamente e estão prevendo os especialistas que o mercado vai cair numa crise ferrada, assim, que a bolsa vai despencar. Então segura aí um pouco, né? Porque também são nesses momentos de crise as melhores oportunidades para você investir, porque a bolsa estava alta, as ações estavam no talo, assim, muito altas, e agora vão cair. Já caiu bastante, os 15% pode ser que caia muito mais. Então, fica com uma reserva aí para você aproveitar esse momento de mercado e investir nas ações na hora que ela estiver numa baixa, porque vai subir tudo de novo, né? Tá bom, meus amores? Então, voltando aqui ao tema, vamos falar sobre autoestima, né? Chegamos aí amanhã, no mês das mulheres, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, e um dos maiores problemas femininos que eu vejo é a autoestima. Mulheres lindas, mulheres que têm o corpo perfeito, mesmo assim se sentem
muitas vezes não merecedoras, se sentem feias, né? Eu tava lendo o livro da Gisele Bündchen, que é assim, nosso ícone, né? Nossa musa da beleza, e ela não se sentia bonita. Gente, olha que coisa interessante, né? Uma deusa, a rainha, a mulher mais linda do mundo, assim, a 16ª mais bem paga do mundo, e ela não se sentia bonita, porque ela se comparava com outras modelos e o padrão de beleza dela não era tão perfeito quanto das outras. Então ela se esforçava muito mais. Ela estava contando que ela fazia tudo em movimento para ela ser diferenciada, para ela ter um quê diferente, já que ela não se achava tão bonita, até porque ela sofreu bullying na escola, porque ela era muito magra e ela sofreu muita pressão, assim. Então ela teve que lidar com a rejeição de vários ensaios, de vários comerciais que não aceitaram ela, criticavam ela, falavam que ela não tinha o perfil e ela teve que ter força, né? Então, até uma mulher poderosa como a Gisele Bündchen já foi uma mulher fraca, já foi uma mulher sem força em muitos momentos. Inclusive, ela desenvolveu uma ansiedade, crise do pânico. E sabe o que aconteceu? Ela chegou quase ao nível do suicídio. Chegou na janela dela e ela até pensou em se matar um dia, porque ela sentia tanta dor e tanto pânico que ela quase morreu num avião de jatinho, né? Que ela tava com 4 amigos e aí era um lugar abafado, um lugar pequeno e ela quase morreu. Então ela levou esse pânico com ela, esse trauma, e ela carregou isso e aonde ela ia, ela viajava todos os dias, não se alimentava bem, fumava muito. Tudo isso era ansiedade, porque ela não achava que ela era top como ela é. Ela tinha um objetivo muito forte, mas ela não achava que ela era tão especial. Então, quantas mulheres que a gente olha hoje assim, fala, nossa, que mulher perfeita, e a mulher por dentro não tá se sentindo como a gente vê, né? Então, a autoestima é a imagem que você se vê. Eu conheço muita gente fazendo plástica, fazendo tudo. Ela se olha no espelho, você acha que é a mulher linda, ela é magra, ela é tudo. E ela não se acha magra, e ela não se acha bonita, né? Gente, acho que eu não procurei o estudo de quantos por cento das mulheres se acham que não se acham bonitas, mas acredito que a margem é muito alta, né? Se a gente viu até o próprio exemplo aí da Gisele. Então, olha só, é o valor que você dá. Qual é o valor que vocês que estão aqui dão para vocês? De 0 a 10. Qual o valor que você se dá? Qual nota você daria para você hoje? Porque são pensamentos, né? A valoração que você se dá, ela vem lá da infância, né? Como que você começou a criar sua identidade? Quem é você? Como você se vê? Isso foi um processo criado por várias pessoas na sua infância, né? Como você ouvia seus pais falando sobre você, como você ouvia seus professores falando sobre você, seus amigos, seus irmãos. Isso, todas essas visões externas que formaram a sua identidade, o seu eu sou. Então você foi sendo criada e foi sendo julgada, né, por muitas pessoas. Então, o que acontece quando você não vive no meio, num ambiente onde as pessoas são positivas, onde as pessoas têm a habilidade de elogiar? Você pode vir num ambiente severo, muito crítico, e aí você vai ter esse padrão de julgamento contra você mesmo. Então, mesmo você tirando às vezes, quantas crianças, gente, vocês já passaram por isso? Uma criança às vezes que se esforça muito, tira nota 7, nota 8, e os pais falam, nossa, você não fez mais que obrigação, vamos elevar isso aí, hein? Tem que ser nota 10. Imagina, você se esforçou, você deu o seu melhor, e ainda para o pai não foi o suficiente. O que uma criança sente quando ela recebe esse tipo de informação? Vocês já receberam esse tipo de informação? Você não faz mais que obrigação, ou não foi o suficiente, sabe? Esse tipo de crença, esse tipo de comentário gera na formação da criança ou no adolescente uma sensação de eu não sou bom o bastante. E isso dá um problema no resto da sua vida, porque você desenvolve uma ansiedade de suprir uma expectativa muito, muito, muito exagerada. E aí você pode criar também distúrbios, de não achar que você é bom. E esse fato
Por mais que as pessoas te elogiem, por mais que o seu trabalho seja bom, você criou um perfeccionismo que nunca vai estar bom para você. Então, pode ser que mulheres tenham criado um padrão de beleza tão alto. Ah, para eu ser bonita, eu preciso ter o cabelo perfeito, ter a pele perfeita, ter isso, ter aquilo. Criou um estereotipo de beleza, né? A ditadura das revistas, né? Eu passei muito por isso. A gente se comparava às revistas, às novelas, e aqueles corpos de novela, de revista, tudo tinha Photoshop. E não interessa, a gente achava que tinha que ser daquele jeito, sem celulite, com o corpo perfeito. E era uma coisa muito competitiva, né? Isso é muito prejudicial para a nossa estima. Então, como saber como você está hoje? Primeiro, dê uma nota para vocês. A Estereocata tá falando que hoje ela dá 10, mas uns 2 anos atrás não era assim. Então, a autoestima é algo que você vai construindo, né, ao longo da nossa vida. Como eu falei, começa nas nossas bases na infância. Se eu, por exemplo, tá, vou contar a minha base. Na minha base, a minha mãe era muito crítica, muito severa. Meu pai não, meu pai já dava mais suporte na minha autoestima. Então, por exemplo, minha mãe não gostava do meu cabelo, igual ele tá hoje, super ressecado. Ela ia falar, seu cabelo tá horrível, seu cabelo tá... Nossa, você não cuida do seu cabelo. Alguma coisa nesse sentido. Aí isso era uma coisa que poderia afetar a minha autoestima e eu não me aceitar. Então, muitas coisas, né? Uma época eu engordei muito, engordei 10 quilos e minha mãe também não me aceitava com o corpo que eu tava. E ela, nossa, falava que eu tava horrorosa, que eu tinha que emagrecer e aquilo doía muito em mim. Então, eu não tinha aquela visão que ela tinha de mim, mas de tanto ela colocar uma visão negativa, eu comecei a me sentir mal. E aí, pode ser que as pessoas te elogiem, pode ser que você pode receber qualquer elogio do mundo. Se você não estiver se sentindo merecedora daquilo, não estiver se sentindo mal, você nem aceita aquilo como elogio. Você acha que a pessoa está mentindo. Ah, são seus olhos, está falando para me agradar, eu não acredito. E se você não acredita, sua autoestima vai cair, né? Tem autoestima baixa e autoestima alta. As duas, alta e a muito baixa, podem ser prejudiciais, né? Uma pode te paralisar, porque, olha, teve uma época que eu também não aceitava a minha voz, que eu recebi muitas críticas na escola, teve uma gincana, e aí eu era mais motivada, quem animava, eu sempre fui líder, né? Aí liderava lá a turminha pra fazer aquelas dancinhas, sabe? E me colocaram o microfone, e eu nunca tinha falado no microfone. E aí eu tava lá gritando num ginásio né, não tem uma boa acústica, e então eu, minha voz fina, gritando no estádio com um monte de criança, né? Um monte de adolescente, na verdade. O que aconteceu? Eu vi a galera fazendo assim, ó, que ainda deu um eco, sabe aquele barulho do microfone? Então deu aquilo também. Então as pessoas fizeram assim. Então, assim, eu tive a sensação física e visualizei as pessoas fazendo assim para minha voz. Então, em outros momentos também, ouvi minha mãe, por exemplo, eu entrei no meio da conversa dela com uma amiga e eu virava e falava assim, não, mas tá mentindo. Minha mãe depois falava, cala a boca. E aí, aquela reação de eu tá falando uma coisa que é verdade e receber um estímulo negativo também fazia com que eu não me aceitasse. Ou falasse, nossa, fiz merda, por que eu fui falar? Sabe? Então, assim, foram bloqueios que eu fui criando e a minha autoestima foi se tornando baixa, eu fui me tornando muito insegura. Quantos aqui tem esse padrão de insegurança, de achar que não é capaz, às vezes, de falar em público, né? Tem alguém aqui com vergonha de falar nas câmeras ou falar em público? Só por curiosidade, foi um dos meus maiores medos, assim, de achar que as pessoas não iriam me dar credibilidade, porque desde criança fui gerando essa crença, né? Então, quero fazer umas perguntinhas para vocês, tá? Primeira pergunta, o que você faz? Quais hábitos que você faz e se sente mal? Se pergunte isso. O que eu faço que eu me sinto mal fazer? É gravar? É falar em público? Eu preciso identificar quais são os cenários para identificar a causa disso. Lá atrás, como foi isso? Eu lembro também
uma aula que eu tinha que dar uma aula de português, né? E eu tinha que falar na frente de todo mundo. Foi a primeira vez que me colocaram na quarta série para falar na frente de todo mundo. E eu tinha decorado o textinho e na hora esqueci a primeira palavra e eu travei, que eu não conseguia. Como eu não lembrava a primeira palavra, eu não lembrava o resto do que eu tinha que falar. E eu tomei branco assim na frente de todo mundo ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para todo mundo empacada. E aquilo me gerou também uma sensação muito ruim. Então, essas sensações ruins, quando a gente é criticado, quando a gente passa por uma experiência negativa, vão formando a nossa autoimagem, como a gente se vê. Então, se a gente começa a ter experiências negativas, a gente não acredita na nossa capacidade de ir além. A gente acha que a gente não é bom, às vezes, naquela área, porque teve uma experiência negativa, não é assim mesmo? Então, outra coisa, depois de você identificar o que você faz que não te deixa confortável, que te faz sentir mal, anota isso. É importante a gente achar a causa. Igual eu tô falando, as causas de problemas comigo, foi coisas que eu fui estudando. Mas por que eu tenho tanto esse problema? E fui achando. E aí eu fui trabalhando na causa e hoje em dia eu não sinto mais dor em relação a isso, né? Pelo contrário, hoje em dia esse é até os meus pontos fortes. Outra coisa, o que você faz que te deixa bem? É importante você saber quais são os seus pontos fortes, porque são eles que você vai ter que valorizar. Então, valorize as 5 qualidades que você tem. Então, por exemplo, nossa, todo mundo me elogia, sou muito carismática e eu tenho facilidade de falar com as pessoas, eu sou uma boa comunicadora. Show! Coloca isso, né? Ó, o Gabriel tá falando aqui no livro Uma Vida com Propósito, reporta o pensamento e a reflexão. Em que áreas não estou me aceitando? Coloque nos stories mais cedo sobre. Legal, vai lá no perfil do Gabriel que ele também colocou sobre Uma Vida com Propósito, fala sobre isso. O que eu não estou me aceitando? Porque quando eu não me aceito, eu baixo a minha autoconfiança e baixo minha autoestima. E qual o perigo da autoestima baixa? Carência, vulnerabilidade. Se alguém vira para você no momento que você não está se sentindo bem e reforça aquele padrão, você tende a acreditar que aquilo é verdade. Virou uma crença incutida lá no seu subconsciente. Se você não questionar, aquilo vai entrar dentro de você e vai se tornar uma lei dentro de você. Então, você vai se sentir incapaz a partir daquele momento, porque sempre vai se sabotar, porque virou uma crença. Então, eu tenho um reforço, eu acho que eu não sou boa, e escuto minha mãe falando, minha professora falando, minha irmã falando que eu não sou boa. O que acontece? Eu gero uma certeza e aquilo cristaliza dentro de mim. Então, pergunte-se para você quais são os hábitos que você tem que te fazem bem, porque é neles que você tem que focar a sua energia. Ao invés de focar, eu sou ruim, você tem que focar nas coisas que você é boa, porque em todo mundo tem coisas, aptidões, habilidades positivas e negativas. Você tem que fortalecer primeiro a sua autoimagem nas positivas, né? Então, o que você deveria parar de fazer, então, também? São coisas que você tem que parar de alimentar dentro de você. Às vezes um pensamento negativo, eu estava conversando até com a minha secretária, né? Ela estava com baixa autoestima porque ela estava se sentindo gordinha. Mas ela não estava tomando nenhuma providência para... Ela não estava gostando da imagem que ela estava vendo, mas também não estava parando de se alimentar errado, não estava fazendo atividade física. Ou seja, quando você tá com baixa estima por algum motivo, né? Pode ser que seja o corpo. Por exemplo, ouviu algum comentário, não tá sendo feliz quando olha no espelho e não tá tomando nenhuma providência, como que você vai mudar aquela realidade? Né? Porque a nossa estima ela é mudada com o tempo. Então você tem que também ver o que você não é bom, para você identificar a causa, por que você acha que você não é bom e criticar esse pensamento. Será que eu não sou bom mesmo? Ou será que eu não me esforcei o tanto o suficiente? Imagina se o seu pai na escola falasse assim: olha, minha filha, você tirou 7, foi uma boa nota, mas você tem capacidade de se esforçar um pouco mais e tirar 8 ou 9 ou até 10. Vamos no próximo mês se esforçar 1 hora a mais de estudos? Se você fosse estimulada a ter mais horas e treino na habilidade que você tem, possivelmente você mudaria aquele padrão e aquela crença sobre você mesmo, porque o resultado muda a crença. Então,
é muito importante você estimular e trabalhar nos seus pontos fracos, então é bom você saber quais são os pontos negativos que você tem, que você precisa melhorar para você criar mais força e habilidade em cima deles e se consolidar no que você tem de bom, porque no que tem de bom é que vai te dar autoconfiança para você agir. Ó, o Guto tá falando aqui, igual a pessoa que tá quebrada financeiramente e não faz nada. Exatamente. Você precisa saber quais são os seus pontos de melhoria. Não é para você falar, eu sou ruim porque eu tenho esse ponto. Não. É para você ver, eu tô ruim porque eu não tô desenvolvendo essa habilidade aqui. Eu não era boa em matemática nem em finanças. Esse ano, o que eu tô fazendo? Me capacitando. Tô estudando com meu marido, a gente tá fazendo formações, cursos profissionalizantes na área, estamos estudando todos os dias, coisas que eu... Notícias sobre economia. Eu nem sabia, não olhava, porque eu não vejo televisão, eu não olhava as notícias, eu não me preocupava com isso. Agora que eu me preocupo em aprender o mercado financeiro para fazer operações para ganhar dinheiro no mercado financeiro, eu comecei a estudar. Então pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, eu seja até especialista aí como uma trader. Por quê? Porque eu estou estudando todos os dias. Hoje eu ainda não sou boa nisso, mas eu tenho certeza que se eu não parar e desenvolver uma habilidade que eu não tinha, que é o que eu estou fazendo? Um reforço. Eu não estudava nada sobre isso. Agora, todos os dias eu estou estudando. Então, é importante você... 3 coisas, são as 3 perguntas. Primeiro, o que eu não sou bom, que não me faz bem? Identifica. Por quê? Qual foi a causa lá? Alguma situação já aconteceu? Porque se já aconteceu, eu posso criticar o meu pensamento, igual, por exemplo, lá atrás eu dei branco e não soube falar em público. Mas depois disso, eu consegui falar para 5 pessoas, me sentir mais segura. E aí, depois que eu tive o reforço positivo dessas 5 pessoas, eu consegui falar para 10. E assim eu fui aumentando. Foi uma construção, né? A sua autoimagem ela é construída à medida que você se permite. Então, você vai mudando seus resultados. E aí, você vai tendo uma crença positiva sobre você. Seu valor vai aumentando. O seu valor pessoal de cobrar sobre o seu serviço também vai valorizando, porque você acha que merece. Entende? A importância disso é até para você ganhar mais dinheiro. E você vai descobrir também quais são os seus pontos fortes, focar neles, porque neles você já é bom. Então você tem que falar e exaltar o que você é bom. E também ver o que você tem que parar de fazer. Então, por exemplo, quero emagrecer, eu tenho que parar de comer besteira, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que parar de fazer dívidas. Eu tenho que parar de gastar com qualquer coisa que eu não estou precisando. Então, eu tenho que ter ações que eu tenho que deixar de fazer. E o que você deveria começar a fazer? Aí é outra pergunta poderosa para você aumentar a sua autoestima. O que eu deveria começar a fazer? Por exemplo, você sabe que está procrastinando. Eu, né, essa semana me descobri procrastinando. Ainda estou, tá? Não comecei o trabalho, ainda não terminei. Que é o trabalho de escrever. Eu não tenho habilidade de escrever, eu já tive, mas tem muito tempo que eu só estou teclando, mas eu não estou escrevendo textos, né? No máximo que eu escrevi eram algumas frases ou algumas gratidões, mas não elaborando conteúdo. Então, o que eu percebi? Que eu estou com uma dificuldade grande em escrever, não é o meu dom, não é meu talento, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Você também, amada. O que a gente tem que identificar? Identifiquei, eu não tô boa em escrever. Agora eu vou me julgar e eu sou péssima nisso? Não. O que eu vou falar? Eu até falo, né? Eu não estou boa nisso, não é algo que eu estou bem nesse momento. Mas se eu tiver o hábito de começar a escrever, fazer meditação e logo depois escrever insights do que veio da minha meditação, eu vou criar o hábito, né? Então o hábito pode ser algo de 5 linhas, eu posso criar uma meta. 5 linhas para falar sobre a percepção que eu tenho de mim hoje. O que eu posso melhorar hoje. Se todos os dias a gente escrever, se no final de 1 ano eu vou ter escrito muito. Eu vou ter me desenvolvido muito. E se eu começar a fazer resumos das coisas que eu estiver lendo, aprendendo, escrevendo com as minhas palavras, eu vou estar desenvolvendo essa habilidade. Muitos escritores não gostam de aparecer, eles não gostam de falar, porque eles usam habilidades deles só de escrita. Atenção plena, foco naquilo, escreve muito bem. Mas pode ser que não se comunique muito bem. Então não é porque a pessoa não está boa naquilo que ela não pode se tornar.
não é verdade? Então, eu vi esse meu efeito sabotador, e o que eu tô fazendo agora? Comecei, já que eu tava me sabotando, porque eu tinha uma meta, eu tenho que terminar isso era pra ter eu terminado, já uns 2 dias atrás e eu não terminei. Por quê? Porque eu tava colocando muita expectativa em cima daquilo e eu tava com muita dificuldade. Mas a partir do momento que você quebra aquilo e fala, beleza, vamos adiar tudo, porque eu preciso de mais tempo, vou fazer um parágrafo por dia, vai no seu ritmo e vai fazendo e coloca, vou fazer uma linha por dia, 2 linhas. O efeito sabotador é que você tá com um padrão perfeccionista demais. Você se exige muito. E aí, como você acha que não é capaz no nível que você exigiu, o seu corpo te sabota. Ele faz você se distrair com outras coisas para você não realizar aquilo. Porque ele tem medo de você fazer e não ficar bom, você falhar. Então ele fala, então já que eu vou falhar mesmo, porque eu não tô boa, não tô me sentindo segura, nem vou fazer. E aí isso é muito ruim, porque você começa a procrastinar e aí a sensação reforça aquele pensamento. Eu não sou muito boa e eu não fiz. O que acontece? Reforça a minha crença com a minha imagem, com o meu sentimento. Aí vira uma crença, uma bagunça. Então, pra gente depois reprogramar isso leva mais tempo. E como você pode estar reprogramando hábitos negativos? Criando reforço positivo. Então, bom, eu vou questionar essa minha crença. Será mesmo que eu não sou boa? Aí, igual, por exemplo, falei pro meu marido, nossa, eu não sou boa em escrever. Ele falou assim, engraçado, você já escreveu textos tão bons. Eu achava que você era boa. E aí ele me fez questionar a minha visão sobre mim mesma. Pois é, né? Eu já fiz textos tão bons. Por que será que eu não tô boa agora? Então eu parei de achar, certeza, eu não sou boa. Então eu duvidei da minha capacidade de não ser boa. Isso foi ótimo. Por quê? Assim como eu falo assim, por exemplo, eu sou péssima para falar em público. Só que eu já falei alguma vez para mais de uma pessoa? Já. E as pessoas gostaram? Sim. Então eu não sou tão ruim assim. Então eu julgo e critico o meu próprio pensamento quando ele é negativo e coloco ele positivo. Não, eu já fiz isso alguma vez e deu certo. Deu bom? Então se eu tentar fazer diferente agora e mais vezes, será que eu consigo? Eu vou tentar. Se eu conseguir, reforço crença positiva. E aí ela volta a ser positiva e me empoderar novamente. Ó, nas últimas semanas também não tô conseguindo. Então tamo junto. Eu também já fui boa, parei de criar essa, né? Parei de desenvolver essa habilidade. Estou ruim, mas eu posso melhorar, não é assim? Como que a gente pode criar novamente essa habilidade? Falando sobre nós mesmos. Eu vou falar, por exemplo, hoje eu vou meditar, vou desafiar você, esteroteca, esterocada, na verdade, né, meu amor? Vou me desafiar hoje e vou desafiar você. Vamos fazer uma meditação de 5 minutos e logo depois escrever tudo que veio à nossa mente. Como foi essa sensação de meditar? O que apareceu? Né? Quais foram os insights? E colocar. A gente vai estar falando de uma coisa que nos traz tranquilidade. Estamos falando de nós mesmos, dos nossos sentimentos. Ninguém pode julgar isso, só nós sabemos o que vai sair disso. Então a gente não vai ter um padrão negativo de avaliação. E dali a gente vai ler a nossa escrita e vai ver, nossa, sai algo, eu posso melhorar isso ainda mais? Eu posso ver um artigo científico sobre isso que eu pensei? Eu posso ver se tem algum estudo de caso sobre isso? E aí a gente vai elevando a nossa escrita para um outro patamar. E aí a gente volta a ter aquela crença de quando eu quero eu vou lá e faço, né? É muito importante isso. Então eu estava até escutando o Caio Carneiro falando sobre autoestima e ele estava falando sobre leitura. Quando você pega um livro e fala assim, vou terminar esse livro, você pode ter não entendido nada do livro, mas o fato de você ter começado, ter continuado e ter concluído os 3 Cs, começar, anotem aí pra gente não esquecer, o ato de você começar, continuar e concluir reforça uma crença positiva que você é capaz. Você teve um resultado positivo, terminei, o que acontece? Li um livro de 200 páginas, terminei, pode mandar um de 300 que eu dou conta. Você criou a crença que você consegue realizar. Por isso é tão importante você concluir as coisas, porque essa avaliação sua faz você se autovalorizar e ter uma autoestima mais elevada. Então, coloque isso como uma coisa, os 3 Cs aí.
Eu comecei, vou continuar e vou terminar. E depois eu posso melhorar esse circuito da melhoria. Mas quando você realiza, é para você mesmo, é o julgamento que você vale, que você dá conta, que você consegue. Porque pode a Cacau virar e falar assim, vamos lá, você dá conta, mas se você não faz nada para dar conta, tipo, não toma nenhuma atitude e conclui alguma coisa, você não acredita. Aí é aquela coisa, a pessoa fala, você é bonita, eu confio em você, você dá conta, vai lá e faz isso. Mas você não teve nenhuma atitude e é entrar em ação e terminar alguma coisa, uma coisa pequena, mas em relação àquela área, que gere uma experiência positiva. Se você não fizer isso, você não vai acreditar. Então, por exemplo, eu não tô me sentindo bonita, mas eu arrumei meu cabelo, escovei, fiz uma maquiagem e me senti bonita com aquela experiência. Então, aquela experiência gerou em mim uma sensação boa. Não, eu também tenho dias que sou bonita. Então, aquela crença, eu sou feia, já foi mexida. Não tá tão certo que eu sou feia, porque teve dia que eu me senti bonita. Agora, se além disso, eu crio uma rotina para mim de bem-estar, por exemplo, caminho todos os dias. Eu não caminhava e começo a caminhar. E no final de uma semana eu me avalio e falo, nossa, eu consegui caminhar, uau! E me dou parabéns. Essa minha crença, eu não era bonita, agora eu sou bonita e esforçada. Então isso gerou dentro de mim uma avaliação positiva. Então a minha nota aumentou, porque eu exerci aquilo. Então é muito importante você questionar sua crença, bagunçar ela dentro de você, se ela está muito fixa, uma crença negativa, né? Igual eu estava atendendo ontem uma cliente que estava sentindo muitas dores, né? Ela passa por um processo de fibromialgia. Eu estava falando para ela, ela tem 20 anos fibromialgia, ela não nasceu com fibromialgia, mas sente dores fortes no corpo há 20 anos. O que ela criou a crença? Eu sou fibromialgica, eu tenho essa doença e ela está piorando. Ela criou essa crença. Então o que a gente fez ontem? Bagunçou isso dentro dela e mudou os pensamentos. Porque o pensamento negativo, pessimista, que vai piorar a dor, faz com que ela nem haja, faz com que ela fique quietinha em casa. E qual tem que ser a sensação? Bom, no dia que eu não faço nada, a minha dor piora. Mas no dia que eu faço uma caminhada, no dia que eu mudo os meus pensamentos, troco eles por pensamentos positivos, agradeço a dor, porque a dor está me ensinando algo, me faz dar mais sentido à minha vida. No momento que você muda os pensamentos com aquela mesma reação, você pode ir mudando o seu padrão mental, que vai mudar o seu corpo, né? Porque tudo começa de dentro para fora. Então, uma dor física é fora, é externo. Mas quando que ela começou? Com comportamento de pensamento. Então, o que a gente identificou na sessão dela? Por exemplo, que ela não se sente feliz no trabalho dela. Então, pode ser que ela ganhe algo quando ela tá com a dor. Ela não vai trabalhar, ela tá 2 meses sem trabalhar, porque ela tá encostada pelo INSS, porque ela tá sentindo fortes dores. Não é todo dia, mas tem dia que sente. Então, o que a gente identificou? A vida dela está do jeito que ela gostaria? Não. Se ela pudesse, ela largaria o serviço público dela e empreenderia na área da beleza e da estética, que é o que ela ama. Então, será que essa dor não está trazendo ela para a realidade? Que no fundo, ela está na ilusão. Ela está trabalhando, olha como aconteceu. Ela passou num concurso porque a amiga dela estava estudando para um concurso, ela queria ajudar a amiga e se inscreveu no concurso junto com a amiga. E passou e a amiga não. E ela foi e assumiu. Mas não era o que ela queria. Só que dá um salário bom para ela. Então ela continuou naquilo por tantos anos. Às vezes, até a doença apareceu antes do serviço. Mas aquilo, viver uma vida sem sentido, trabalhar em algo que não faz sentido, faz com que o corpo dela tenha vontade ou não de sair da cama, de se desenvolver, de melhorar. A questão é essa. O corpo dela também não se sente estimulado, porque faz uma coisa que não faz sentido. Então, a dor aumenta. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não, gente? A dor aumenta, porque ela está vivendo uma vida que não é o caminho que ela gostaria. Eu vivi isso já na minha pele, né? Estudava para concurso, mas não era o que eu queria. Então, eu era infeliz. Eu tinha autoestima baixa,
profissionalmente. Pessoalmente eu não tinha, mas profissionalmente eu tinha. Era insegura, porque quando eu fazia um concurso eu não era aprovada. Então o resultado me comprovava que eu não era boa, inteligente. Então se eu tinha uma crença, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão capaz de ganhar dinheiro. Aí eu faço um concurso e não passo, eu reforço aquele pensamento. Então aquele pensamento junto com uma emoção, uma sensação da reprovação, não fui capaz, gera a crença. Então eu precisei passar em concurso até para deixar de passar em concurso, ou até para deixar de fazer concurso, porque se eu abandonasse o mundo dos concursos sem ser aprovada, eu ia ter com certeza aquela crença que eu não era inteligente o suficiente. Então eu estudei até passar, até ser chamada, assim, dentro da lista, né? Passei dentro dos aprovados. Para eu sossegar e falar assim, eu sou inteligente sim, se eu quiser esse caminho, eu tenho capacidade. Mas eu abri mão desse caminho, porque também era um caminho sem um propósito, não era o que eu queria para minha vida. Eu ia acumular provavelmente doenças e dores aí com essa escolha. Então o que eu estava mostrando para ela? Enquanto você só tem essa escolha, vamos começar a pensar na sua vida extraordinária? Como seria a sua vida trabalhando com o que você gosta? Como você se sentiria? Vamos trazer essa sensação para o hoje, aqui e agora? E mesmo que hoje você sinta dores, traga essa sensação de realização. Porque essa sensação vai mudar o seu programa mental. E isso vai aumentar a sua autoestima, que você é capaz de realizar algo que faz sentido para você. Beleza? Então a gente fala um pouco sobre o que é autoestima, que é o seu valor que você dá a você mesmo. A autoestima elevada, que é quando você tem pensamentos e sensações e resultados positivos. E a autoestima baixa, que é quando você tem pensamentos negativos e reforço negativo das pessoas, do que você escuta, e se sente experiências negativas que fortalecem a sua autoestima baixa. Mas eu nasci com autoestima baixa ou alta? Não, ela foi construindo. Então a gente, a partir de hoje, pode mudar a nossa autoestima. Para levar ela, vocês já sabem o caminho. Pergunte-se as perguntas que eu ensinei para vocês. A primeira foi: o que você faz hoje que se sente mal? Então eu vou avaliar por que eu me sinto mal. Eu ouvi de pessoas que aquilo eu fazia mal, meus pais falaram, por exemplo. Quem falou, né? Por exemplo, eu identifiquei também que nesse negócio de eu falar e não gostar do que eu falava, vi em relação a experiências negativas com a minha mãe, que batia na minha boca quando eu falava fora de hora, eu falava que ela estava mentindo, por exemplo. Então eu tive experiências com forte impacto emocional, né? Levar um tapa. Tive experiência de ver um monte de amigos e pessoas que eu nem conhecia abaixando assim, ó, falando da minha voz, né? Que estava com ruído. Então tive experiência visual também. Então senti sinestésica, levei uma pressão, né? Levei uma dor, visualizei a dor. E numa fase que eu fui falar sobre em público, na escola, de um trabalho em sala, eu travei, tive pânico ali, tive branco. Então, ainda tenho a trava. Então, eu criei, todos esses gatilhos se juntaram com o meu pensamento e eu solidifiquei numa crença. Como que eu quebro essa crença? Primeiro padrão, mudar o pensamento criticando aquele pensamento, lembra? Então, eu não sou boa para falar, minha voz é horrível, eu criei essa crença, tá? Então como eu vou reprogramá-la? Beleza, será mesmo que a minha voz não é boa? Ninguém gosta da minha voz? Ninguém gosta de mim? Ah, não, tem pessoas que gostam da minha voz. Quem gosta da minha voz? Meu pai gosta da minha voz. Então eu já tô o quê? Mexendo, bagunçando a crença. Não, algumas pessoas sim gostam da minha voz. Meu namorado, meu marido gosta da minha voz, meu filho gosta da minha voz. Legal? Então, algumas pessoas estão... Não é mais tão denso. Ah, eu não gosto, é horrível, né? Já algumas pessoas gostam sim. Beleza. E que reforço eu já tive positivo? Eu já recebi algum elogio? Ou se eu tenho essa trava, esse bloqueio, quais são as minhas qualidades, meus pontos fortes? Bom, eu posso ter isso como ponto fraco, mas eu tenho pontos fortes elevados. Eu sou boa nisso, nisso, nisso. Pegando essas coisas boas que eu tenho, eu posso me desafiar a criar um hábito e melhorar aquilo que eu não estou boa no momento?
Sim, então qual pode ser um pequeno hábito nesse movimento? Então, se eu não estou bom em escrever, eu e a Esterocada estamos aqui com esse problema de escrever, o que a gente colocou? O hábito, vamos fazer uma meditação, logo depois vamos escrever, para desbloquear essa crença de que eu não estou mais boa em escrever. Entendeu? Então eu vou me desafiar a fazer até domingo, tá? Umas 10 páginas sobre o conteúdo que eu tenho que escrever. Eu vou me desafiar, na verdade até hoje, eu tenho que me dar esse prazo até hoje, tá? Então eu vou fazer isso até hoje. E se no final do dia eu fizer essas 10 páginas e estiver tranquila, o que eu vou reforçar na minha crença agora? Eu estou boa em escrever. E a partir daí eu crio o hábito de todo dia escrever um pouquinho. Pode ser 5 linhas, todos os dias um parágrafo. Daqui no final do ano eu vou estar sendo aí uma escritora. Então tudo que a gente quiser, a gente pode desenvolver. Eu estou me desenvolvendo em finanças, que era uma coisa que eu achava que eu nunca ia ser capaz. Então, esse ano eu estou quebrando várias crenças limitantes em relação a mim. O que eu vou escrever? Qual o assunto? Eu vou escrever exatamente sobre os 8 passos para uma mulher ter poder. E um deles é a autoestima. E aí eu já estou treinando aqui com vocês algo que eu estudei. Tá? Então eu vou começar a fazer lives, inclusive, assim que eu terminar o e-book, que eu vou terminar hoje, eu vou começar a falar muito sobre esses assuntos, vou estudar profundamente esses assuntos para vocês e entregar para vocês. Aí eu vou atrás de estudo científico, atrás de livros, atrás de biografia, de tudo isso que eu vivo na minha vida, eu vi que me empodera, quais são os passos que me empoderam. Então, a autoestima elevada é um passo que vai ajudar você a ter autoconfiança para você se desafiar e ter um bom trabalho, renda extra, ganhar mais dinheiro, uma coisa puxa a outra. Eu estou me dando mais valor pessoal, as pessoas me olham com o valor que eu estou me dando, então eu estou achando que a minha autoestima está... em relação à parte de escrever, melhorou de 0 para 5, tá? E eu sou muito boa em comunicar, então minha comunicação é 10, minha escrita é 5. Eu já melhorei do que eu era antes, que a minha avaliação era 0 para escrita. Então, agora já tá 5, porque eu já tive um resultado. A partir do momento que eu crio mais uma outra meta pequena e tem outro resultado, eu comecei, continuei e concluí, eu gero um reforço positivo de realização. Então, aquela crença já não tem mais aquela força arraigada, que eu não sou boa. Opa, agora eu sou boazinha. E eu posso me tornar boazona, né? E fazer o negócio criar à medida que eu me desafiar e realizar. Então, falta de dinheiro cai a autoestima? Sim, cai muito. Eu estava com a autoestima baixa profissional porque eu não estava ganhando o quanto eu gostaria. E olha como é uma mudança de paradigma. Eu estava ganhando na época de 3 a 5 mil reais por mês. Eu ganhava alguma coisa, mas eu achava que isso era tão ruim porque o meu padrão era ganhar no mínimo 10 mil por mês. Então, como tinha mês que ganhava 2, ganhava 3, eu estava me sentindo frustrada. Para mim, né, como autônoma, isso era um péssimo resultado. E esse péssimo resultado interferiu na minha identidade de capacidade, porque eu estava achando que eu não era nem capaz. E aí o que aconteceu? Eu ganho pouco, estudo para concurso, não sou aprovada. O que está reforçando? Eu ganho pouco dinheiro e estudo e não estou sendo aprovada. Eu não sou tão boa assim, eu não sou tão inteligente como eu gostaria. Aí eu me comparo. Outra coisa que vai, assim, afundar a sua autoestima. Comparar com pessoas melhores do que você. Nunca se compare com alguém acima. Acima você só tem inspiração. Você só se compara com você ontem. Eu ontem, como que eu tava? Hoje eu já dei um passo a mais, então hoje eu já sou melhor. Então eu só me comparo, a única pessoa que eu posso me comparar na vida é comigo mesmo. Jamais se compare com outros, porque sempre vai ter mais rico, mais bonito, mais simpático, mais inteligente, sempre vai ter. Se você se comparar com a blogueira, com a atriz, com a mulher enfim, com a sua chefe que está num estágio maior que você vai se sentir mal. Para que você vai reforçar um sentimento negativo em você? Reforça o que você é boa.
E olha para trás e veja, eu não estava boa nisso ontem, mas hoje eu tô. Por exemplo, no início do ano, eu não estava me exercitando. E aí eu comecei a me exercitar. E aí eu comecei a ter a crença de que eu consigo. Então, eu comecei a exercitar todos os dias, voltei para o ritmo. E isso me gerou o quê? Autoestima. Então, pequenas ações, você começar a fazer aquilo repetidamente, vai te trazer autoestima. Então, eu estava falando agora sobre escrita. Tô com dificuldade de escrever. Então, todos os dias eu estou fazendo o quê? Estudando um pouco mais e escrevendo um pouquinho. Ainda não cheguei na minha meta. Inclusive, minha mentora entrou aí, ó. Ela está esperando o meu resultado. E eu ainda não terminei. Não terminei, tá? Thalita, ainda não terminei, mas eu vou te entregar isso hoje. Por quê? Porque é um processo interno. Eu tô quebrando bloqueio, tô quebrando crença interna dentro de mim. Então, leva um tempo. Mas é importante você parar de reprogramar e autoalimentar aquela crença negativa. Porque o que adianta eu falar assim, eu não sou boa em escrever, eu não sou boa em números, eu não sou boa nisso, e eu não fizer nada para mudar e ficar reforçando esse padrão negativo? Vai me ajudar? Vai me empoderar? Não. Não vai me empoderar, pelo contrário, eu vou deixar de fazer coisas, deixar de aceitar oportunidades, porque eu estou me colocando para baixo, né? Agora, se eu começo a olhar os pontos fracos e falar assim, por que eu estou falando que eu não sou boa nisso? Porque eu não estou criando habilidades positivas. Então, eu vou lá no meu reforço positivo, no que eu sou boa, volto a ter autoconfiança, porque ali eu me garanto, faço um pequeno esforço, alimento aquele pequeno esforço e gero um resultado e concluo aquilo. Aí eu vou ter a vitória de um pequeno resultado. Então, eu critico o meu pensamento, o Augusto Cury fala da janela killer, né? Quando você tem um pensamento negativo, eu não sou boa o suficiente, né? Não tive um bom resultado satisfatório. Então eu não sou boa o suficiente. Eu virei uma janela killer se você não questionar. Então você vai naquela janela killer negativa que você criou e questiona, critica. Fala, será mesmo que eu não sou boa? Eu nunca fui boa? Eu nunca fui boa em nada? Faz uns pensamentos, faz uns questionamentos assim bem radicais. Aí você vai ver, opa, não, já fui boa sim. Bagunça a crença. Depois que você bagunçar ela, vai nos seus pontos fortes, nos seus recursos. Não, eu sou boa nisso, nisso, nisso. Então, se eu sou muito boa nessas coisas e não sou muito boa nisso, será que se eu colocar um desafio aqui no que eu não sou muito boa e concluir, eu não vou ser? Então eu vou experimentar. Se desafia, entra em ação. Então começa, continua e conclui. Conclui. Aê! Celebro. Então aquela crença negativa, não sou boa o suficiente, se tornou o quê? Quando eu me esforço, gero resultado, eu sou boa sim. Aí você muda a sua crença. Então, a programação da crença, ela muda pela visualização, por ferramentas quânticas, por ferramentas energéticas, você pode mudar, mas para você gerar autoconfiança e porque eu posso reprogramar uma crença, mas para você acreditar que ela mudou, você precisa ter um esforço. Você precisa ter um desafio e você precisa ter a conclusão daquele desafio. Então, pode ser a leitura de um livro. Eu não sou boa em leitura. Aí eu me programo a ler um livro de 100 páginas. Quando eu terminar aquele livro, yes, eu sou boa em leitura. Vou me programar para o próximo. Então, eu já tenho o quê? Um estímulo de autoconfiança. E esse estímulo de autoconfiança, junto com uma nova visão, um novo pensamento e um novo sentimento, reprograma a minha crença. Então, a gente está aí cheio de crenças negativas para a gente reprogramar ao longo da nossa vida. Desde a nossa infância, a gente está recebendo estímulos negativos, mas todos os dias a gente pode mudar esses padrões internos com a ajuda de profissionais, né? Quando é um trauma, por exemplo, lá na infância, você sofreu um abuso, você está ainda muito magoada, você ficou sem falar com seus pais, ou você guardou aquilo para você. Talvez sozinho você não consiga reprogramar ainda, porque você não consegue ir lá naquela dor e analisar e entrar profundamente nela. Então, um profissional, por exemplo, eu faço isso no consultório, eu faço isso online, vários profissionais estão aqui fazem isso também, ó, o Gabriel, Thalita. Por quê? Porque a gente vai te ajudar a ir lá na causa
e olhar de uma outra forma que você não tá olhando. Mas hoje, se numa coisa aconteceu hoje, tá? Você recebeu como se defender hoje, tá? Eu tô trabalhando. Aí de repente vem alguém e fala que meu trabalho é ruim. Na hora eu vou me travar, né? Será que é ruim? O que eu tenho que fazer? Questiona. Será que é ruim? Tá de todo ruim? Não tem nada bom nesse trabalho? De verdade? Aí você questiona aquilo que você recebeu um estímulo negativo. Questiona. Então, recebeu uma crítica do pai, do marido, alguma coisa. Questiona aquilo. Não aceita, não engole aquilo. Para aquilo ali, fala assim, vou refletir sobre isso. É do todo mal? Nada ficou bom? É horrível mesmo? Ah, não é tão ruim assim. Pronto, aliviei, não tá tão negativo. Aí, a partir daquele momento, vou pro meu ponto positivo. Eu já agradeço a pessoa de alguma forma? Por exemplo, meu chefe, se eu tiver chefe. Eu já fiz alguma coisa que eu recebi elogio? Ah, então não é tão ruim. Eu sei, eu tenho um reforço positivo que eu sei o que eu faço que essa pessoa gosta. Então, eu não fiz daquela forma como ele gosta. Mas não é porque eu não fiz como ele gosta que eu não fiz bem feito, que tá ruim. Então, você vai, se modelando no seu dia a dia para não agregar, porque a gente vai somatizando. Se eu não curo as crenças do passado e vou adquirindo novas crenças negativas, eu vou o quê? Somatizando e aquela crença vai enraizando dentro de mim num ponto que ela me trava. E aí eu perguntei aqui no Instagram, várias pessoas estão se sentindo travadas. Por que estão travadas? Porque elas não estão liberando essas crenças. Essas crenças estão só somatizando. E o que acontece se eu não destravar isso? Eu fico limitada a fazer as coisas, a ganhar dinheiro, a trabalhar, a me sentir valorizada em casa, nas minhas relações, meus relacionamentos começam a piorar porque eu tô me desvalorizando, então eu acho que o outro também me desvaloriza e é uma reação, tá? É tipo um espelho, eu estou me desvalorizando, eu não me sinto bem comigo, aí eu escuto uma crítica, o outro me desvaloriza também, porque eu estou me permitindo isso, e aí uma coisa junta com a outra. Acontecia isso comigo no laboratório. Então, como que era, Pri? O seu chefe reclamava, falava que sua prótese não estava boa? Como que era a sua experiência? Normalmente acontece isso. É um ciclo vicioso da crença, né? E que a gente acaba se travando porque a gente não solta essas coisas. Então, primeira coisa, você tem que ter autorresponsabilidade. E se a pessoa falou, o seu trabalho não tá bom, você observa aquilo, reflete sobre aquilo, não tá bom. Tá todo ruim? Não tem nada bom? Peraí, teve uma parte boa. A parte que não tá boa, eu posso melhorar? Qual foi a parte que não ficou boa? Eu não vou olhar para aquilo como, ai meu Deus, eu sou horrível, eu fiz tudo ruim. Não, eu tenho que ter autorresponsabilidade. Alguma parte não tá tão boa, tá? Beleza, qual é? Então eu vou reforçar essa que não tá boa e vou fazê-la de novo. Já teve alguma coisa que eu recebi elogio que eu faço muito bem? Então eu vou lembrar como que eu fiz, porque eu já tive um gatilho que eu faço muito bem. Então eu vou fazer aquilo que eu lembro que eu sou muito boa e vou fazer naquilo que eu vi que não tá tão bom. E vou fazer de novo. E pronto. E aí eu vou e mostro novamente pro meu chefe, por exemplo. E aí eu vou e faço. O que não pode? Eu não tô boa, eu não me sinto capaz, eu vou parar por aqui. Daqui a que não vai acontecer, você vai ser demitida se você não tomar uma nova atitude. Ele fazia legal, mas não era exatamente do jeito que ele fazia e me criticava. E não é porque ele te criticava que estava ruim. Às vezes ele estava criticando uma linha, uma coisa e não tudo. Mas se você tá com autoestima baixa ou seus pensamentos te geram a acreditar que aquilo tá de todo ruim, o que acontece? Você larga para lá. Quantas pessoas estão largando para lá relacionamentos complicados, trabalhos que são difíceis, porque não estão mais acreditando em si, estão achando que não tem mais o valor necessário, não tem a competência de conseguir fazer aquilo, não é verdade? Então é importante, a gente está falando hoje, gente, para quem está entrando de autoestima, e eu expliquei aqui que tem um ciclo vicioso. Né? Explicamos aqui perguntas que você tem que se fazer quando a sua autoestima está baixa. Então, vou recapitular e a gente encerra a live, tá bom? Quais são as perguntas chaves? Autoestima é o valor que você dá a você mesmo. Então, qual é a nota que você está se dando? Se pergunte quais são os seus pontos negativos. Não olhe para aquilo como uma coisa ruim. Só olhe assim, tenho pontos a melhorar. E questione, eu nunca fiz bem feito aquilo?
Se eu bagunçar e questionar, bagunçar aquele pensamento, ele já não fica tão consolidado para se tornar uma crença. Depois eu vou nos meus pontos positivos. Quais são meus pontos positivos, meus recursos? O que eu sou boa mesmo? Eu vou lá e busco ajuda. Ah, eu sou muito boa nisso. Então eu posso pegar isso que eu sou muito boa e colocar naquilo que está precisando melhorar? Ah, então posso. Qual vai ser a minha meta? Eu vou criar um desafio. Uma coisinha pequena. Pode ser ler um livro, pode ser escrever um capítulo, pode ser escrever 5 linhas, né? Eu vou criar um desafio e vou começar, continuar e concluir. São os 3 P's da autorrealização. Isso vai me gerar o quê? Autoconfiança. Terminei, realizei, sou realizável, melhorei. Então, o que acontece com aquela crença de que eu não era boa? Eu passei a torná-la boa. Então, assim a gente vai fazendo no nosso dia a dia. E quando acontece que eu não tô conseguindo sozinha fazer isso ficar bom, porque provavelmente você somatizou muitas crenças enraigadas lá do passado, lá da sua infância, que você ainda não desbloqueou, não destravou. Como que a gente destrava o passado? Através de técnicas, tem ferramentas, tem profissionais. Eu sou coach, sou terapeuta, trabalho exatamente com isso, para aliviar e reprogramar essas crenças que ficaram travadas lá no seu passado. Você desbloqueia tudo aquilo do passado e começa a reprogramar uma nova vida a partir de agora. Então, se tiver dificuldade de estar reprogramando hoje, busca ajuda. Não fica tentando reprogramar seu passado sozinho, que às vezes você passou um trauma forte e nem está conseguindo sozinha chegar lá, né? Então, peça ajuda, destrava e a partir de agora, toda crença negativa, pensamento negativo, bagunça ele, não deixa ele ficar forte dentro de você, porque se você tiver uma experiência negativa e um estímulo negativo, vai fazer aquilo se consolidar numa crença negativa e essa identidade negativa vai baixar sempre a sua autoestima, tá bom? Então, a sua autoestima, se ela tá elevada ou se ela está baixa, só depende desse ciclo vicioso. Você pode mudar hoje a sua autoestima se você estiver disposta a mudar. Eu aconselho você andar com a autoestima elevada, porque você vai ter uma base, né? Quando alguém te oferecer uma oportunidade, você vai ter base, estrutura para aceitar, porque você confia em você, você sabe que você é autoconfiante. Combinado? Então, estrutura a tua base, deixa a sua base sólida para você agarrar oportunidades, para você investir em bons relacionamentos, não aceitar qualquer coisa, não é a primeira pessoa que te elogiar aí na rua, vamos supor, eu tô solteira, o primeiro cara que me elogiar é ele mesmo, porque é o primeiro que me elogiou. Não, se eu tô me elogiando, me reforçando todos os dias, eu fico exigente, aí eu preciso de uma pessoa à minha altura, eu não vou me desvalorizar qualquer um que passa na rua e me elogia, entende? Muitas mulheres estão em relacionamentos tóxicos, por quê? Porque vivem com aquela pessoa que fala que ela é ruim, que só dá crítica, só reforço negativo, e aí ela tem resultados negativos e ela acha que nem é capaz de sair daquela relação, que ninguém mais vai gostar dela. Então é importante a gente estar... minha amiga aqui do Japão também chegou. Ai, bem-vinda! Parabéns por estar aqui. Depois vou deixar salva a live, vocês que chegarem por agora podem acompanhar como sair de um ciclo de uma crença negativa e aumentar e bombar a sua autoestima. Tá nas suas mãos. Você é capaz de fazer isso todos os dias. Então, todo santo dia você tem que estar estimulando as suas crenças positivas, autorrealizáveis, para sua autoestima estar elevada. Quem vai fazer sua autoestima elevar? Você. Não é o reforço, né? O reforço externo. Mas é muito importante você cuidar do seu ambiente? É muito importante. Porque eu tô lá cuidando da minha autoestima. Aí eu tenho por exemplo, a minha mentora, tava até aqui, é uma pessoa que tá me estimulando. Vamos, você dá conta, vai lá, eu tô te esperando, eu te dou mais um prazo, você consegue. Ela tá o quê? Reforçando em mim estímulo, tá me motivando. Agora imagina se eu tivesse uma mentora que falasse assim: nossa, até hoje você não conseguiu escrever isso que você tinha que escrever? Meu Deus do céu, como é que você não fez isso ainda? É tão simples. Imagina se eu tivesse uma pessoa assim me estimulando. O que ela faria comigo? Acabaria com a minha autoestima. Então eu tenho que analisar quais são as pessoas que estão ao meu redor, se essas pessoas estão me deixando motivada ou elas estão me desmotivando. Eu já tive mentores assim, que falavam assim pra mim, sabe como? Nossa, que bosta isso que você fez. Desse jeito, que bosta isso que você fez.
Gente, eu me sentia tão mal. Eu chorava no dia. Aí eu comecei a pensar, por que eu tô pagando uma pessoa pra falar dessa forma comigo? Tá louco, eu não vou pagar mesmo um profissional pra falar desse jeito comigo. Então tá nas minhas mãos. Eu podia chorar ou podia reagir. Instagram tá derrubando aqui a minha live, então eu queria agradecer a vocês que estiveram aqui.